Senhor. Meu nome é Jéssica, sou diaconisa da Casa do Senhor, sou aqui do Brasil, Rio de Janeiro, do Ministério IBPM Jardim Monteiro. Quero já trazer um abraço do meu pastor Nilson Abelha, da minha pastora missionária Carla, que me abençoaram para que eu pudesse estar aqui hoje trazendo a palavra para as irmãs. E eu quero ministrar no livro de Jeremias 29. Essa palavra foi uma resposta de oração que eu fiz aqui na minha casa há duas semanas atrás, em que eu estava questionando a Deus sobre algumas situações e eu pedi ao Senhor que me desse algum direcionamento do que Ele queria para mim, do que eu deveria fazer. E quando eu terminei de orar, que abri a palavra do Senhor, caiu nessa mensagem de Jeremias 29, que eu vou estar lendo para as irmãs. 29 no versículo 4, tá bom? Vou ler a partir do 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e habitem nelas. Plantem jardins e comam de seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento, para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu os enviei, declara o Senhor. Assim diz o Senhor: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão a orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares, para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Amém? É até aqui que eu quero ler. Essa palavra, ela está falando aqui do povo de Israel, povo esse que nós já conhecemos bem, que foram por muitos anos, né, escravizados no Egito, foram mais de 400 anos escravizados. Mas esse povo, eles recebem uma promessa da parte do Senhor, uma promessa de liberdade, uma promessa de que eles alcançariam a terra prometida, e assim o Senhor fez. Mas nós também sabemos que esse povo era um povo que, apesar de todas as maravilhas que eles estavam vendo da parte do Senhor, eles murmuravam, questionavam. Tinha no meio desse povo, como aqui a palavra mesma vai dizer, tinha aquele povo místico, né? Aquele povo que precisava ter sempre um profeta falando com ele. E esse povo pecava contra Deus através de murmurações, de blasfêmias. Então, o que Deus permitia? Que eles passassem por algumas provações. E nessa passagem aqui, o Senhor fez com que eles fossem deportados, exilados de Jerusalém para a cidade de Babilônia. E vemos aqui um povo que eles estão agora numa terra estranha, uma terra estrangeira,
onde eles estavam aprisionados pelo medo, apesar de estarem livres, né, da escravidão, já foram livres por Deus, eles agora estão com a sua mente cativas. A mente desse povo agora está cativa, está sendo dominada pelo medo, sem saber o que vai acontecer, com a vida travada, sem saber como reagir. E muitos deles começam a procurar profetas da cidade para poder terem esperança a partir daquelas profecias. E como a palavra está dizendo, eles estavam encorajando aqueles falsos profetas a sonharem para entregar aquilo que eles queriam ouvir naquele momento, né? Que era que aquele exílio era passageiro, logo eles iriam voltar para Jerusalém. Mas aí Deus, com sua infinita misericórdia, ele vai enviar uma carta através do nosso profeta Jeremias, dizendo que para eles construírem casas, construam casas, deem seus filhos, suas filhas em casamento, multipliquem-se. Então Deus vai falar para aquele povo: não dê ouvido a esses profetas. Eles não estão falando de mim. Eles estão profetizando mentira. Aqui Deus vai dizer que o exílio duraria 70 anos. Né? Deus foi bem claro para aquele povo, mas ele fala assim: olha, vivam a vida de vocês. Não é porque vocês estão nessa cidade estrangeira, falando com as minhas palavras agora, que a vida de vocês tem que ficar parada, não. Deus, ele tem um pensamento de paz, um pensamento de futuro, como a palavra vai dizer aqui no versículo 11: bem sei eu os pensamentos que tenho de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, pensamentos de bem e não de dano algum. Então Deus vai incentivar esse povo a sonhar, a projetar, a construir, a darem continuidade à sua vida, independente do lugar onde eles estão vivendo. Então, nessa promessa, nós vamos ver também algumas instruções, como fala aqui, ó, além de construírem casas, vai falar para que eles se multipliquem e para que eles orem pela cidade que estão, pelo local onde eles estão, para que eles orem, porque para que essa cidade venha a prosperar, porque a prosperidade dessa cidade, essa cidade prosperando, que vai fazer com que eles prosperem. A minha prosperidade depende do lugar que eu estou. Então, eu preciso orar para onde eu estou ser abençoado e ser próspero. Quantas das vezes nós, às vezes, estamos num trabalho que não queríamos estar, num emprego que a gente queria algo melhor, e a gente amaldiçoa aquele lugar. Às vezes, o presidente da República não é o que a gente queria que estivesse lá, a gente amaldiçoa todo um país, mas esquecendo que nós habitamos nesse lugar, nós habitamos nesse país, habitamos nesse emprego, e não nós temos, como cristãos, abençoar o local que estamos. Porque onde um crente, um servo do Senhor chega, o cenário ele tem que mudar. Né? Por que não citar aqui José? Por que não citar José? Né? Conhecemos a história de José, que ele foi jogado no poço, foi vendido como escravo, mas a história vai dizer que José, mesmo como escravo, todo o trabalho que ele fazia com amor, com dedicação, e tudo quanto ele tocava era abençoado e próspero. Né? Então, assim, nós temos um homem que tinha de tudo para murmurar, para reclamar, para questionar, mas porque ele estava sendo escravizado, ele tinha uma família, agora ele era escravo, estava numa terra estranha, mas a palavra de Deus vai dizer que tudo que ele tocava prosperava e abençoava, e era abençoado, e Deus foi honrando ele dessa forma. Né? Todos conhecem o final da história de José, mas até ele chegar onde ele chegou, todo lugar que ele passou, da escravidão até a casa de Potifar, na prisão, até ele chegar lá, ser governador do Egito, todos os lugares que ele passou, lugares estranhos, lugares de tribulação, lugares de deuses pagãos,
todo lugar que ele passou, ele foi bem sucedido, porque ele fazia onde ele estava, independendo da situação, independente da prisão que ele estava naquele momento, ele fazia para a honra e glória do Senhor. Aleluia. Ele glorificava, ele exaltava o nome do Senhor no trabalho que ele punha as suas mãos. E a partir daí ele foi sendo abençoado em cada área. E não é diferente com esse povo. Deus fala que esse povo, olha, prosperem, construam casas, deem seus filhos em casamento. Não é para parar a sua vida. E muitas das vezes nós nos pegamos numa situação, numa aflição, em que simplesmente paramos, achamos que tudo acabou, que tudo terminou, que a gente vai morrer e é o fim. Mas Deus está dizendo que existe uma saída, que Ele vai te abençoar independente da situação que Ele está. Ele não perdeu o controle. Deus, ele não perde o controle da situação nunca. Aleluia. Esse povo está deportado, mas foi Deus, o próprio Deus que o deportou. E o Deus que te colocou no deserto é o mesmo Deus que vai saciar a tua sede. Aleluia. É o mesmo Deus que vai fazer aparecer um poço no meio do deserto. É o mesmo Deus que vai fazer com que uma videira apareça para dar sombra. Aleluia. E esse Deus, ele é o mesmo hoje e ontem, e ele sempre será o mesmo. Por que não falar de Agar? Aleluia. Agar, ela estava sendo expulsa do convívio do convívio ali de Abraão com Sara, né? E Abraão pega aquele odre com água e aqueles pães e dá para ela sair com seu filho Isaque pelo deserto, porque eles não poderiam mais conviver. E Agar sai andando errante pelo deserto. Chega um momento que a água acaba, chega um momento que o alimento acaba, aleluia. E Agar, naquele momento, ela se desespera, ela só vê o deserto. Agar, ela não vê saída, Agar, ela não vê solução, ela mesma fala, olha, a gente vai morrer. E seu filho começa a chorar, a Bíblia vai dizer que ela coloca o seu filho num canto e se afasta para não ter que ver o seu filho morrer. Aleluia. Mas aí a palavra de Deus vai dizer que então o Deus, ele vai chegar para Agar e vai falar, olha, eu ouvi o choro do menino. Olha, e a Bíblia vai dizer que Deus abre a visão de Agar e a visão enxerga o poço. Aleluia. Aleluia. Se Deus está falando, se a palavra diz que Deus abre a visão dela, significa que o poço ele já estava ali, só que ela estava tão amedrontada, sua mente estava tão presa na escassez, na luta que ela estava, naquele deserto sozinha com seu filho, que ela não enxergava que ali existia um poço. E a história vai dizer que aquela mulher viu o poço. E quantos aqui devem conhecer a história de Agar? Isaac, ele cresceu e prosperou no meio do deserto. Aonde parecia que ia ter morte, Deus deu vida. Aleluia. E é isso que Deus está falando para mim e para você, aí onde você está. Eu não conheço a história de cada uma de vocês. Eu não sei de onde, de que país, de que cidade você está aqui me ouvindo, me assistindo, mas a palavra de Deus para mim e para a tua vida hoje é: floresça onde Deus te plantou. Aleluia. Construa onde você está exilada. Não se deixe vencer pela mente. A nossa mente ela é poderosa. Use ela para as coisas boas. Use essa força da sua mente não para se sabotar, mas para avançar, para se levantar espiritualmente, materialmente, porque Deus, ele nos deu capacidade para lutar, para guerrear. Ele está conosco a todo tempo, a todo instante ele está ali. Aleluia. E a palavra do Senhor, aleluia, ela é linda. Porque ele vai nos dando, a cada momento ele vai falando, eis que eu estou contigo. Você não está sozinho nessa luta. Aleluia. Profetiza no meio do seu trabalho. Profetiza no meio da tua casa. Aleluia. Seja grato pelo que você tem.
Tem muita gente que amaldiçoa a sua casa, amaldiçoa o seu casamento, amaldiçoa os seus filhos. Tudo são bênçãos do Senhor. Aleluia. A porta de emprego pode não ser a que você deseja hoje, mas é a que coloca comida na sua mesa. Aleluia. O seu casamento pode não estar da maneira que você quisesse que esteja, então profetize sobre ele, abençoe seu casamento. Aleluia, gente, vamos seguir, vamos viver. Deus nos chamou para ter vida e vida com abundância. Não podemos nos entregar às tribulações, não podemos nos entregar às aflições da vida. Temos que confiar no nosso Deus, porque o tempo, aleluia, o tempo do exílio vai acabar. Existe um tempo determinado para todas as coisas. Aleluia. Para esse povo, era um tempo de 70 anos. Eu não sei qual é o tempo que a promessa de Deus vai se cumprir na minha vida e na sua vida. Mas existe um tempo determinado. Mas até que esse tempo chegue, é necessário avançar. Deus não nos chamou para ficar paradas. Deus não nos chamou para ficar estagnado, não. Nos entregar às aflições, não. Tem muita gente que tira a própria vida porque já não vê mais solução, porque não consegue mais sair do lugar, está estagnado, e tudo que essa pessoa vê é o deserto, tudo que essa pessoa vê é o vento soprando, tudo que essa pessoa consegue ver é a porta que se fechou, é o casamento que acabou, às vezes é um ente querido que perdemos e a gente se apega àquilo, ai, porque eu perdi. Ei, querido, a vida continua. A vida, ela continua. Aleluia. Existem pessoas que se espelham em nós. Existem mulheres, existem jovens. Aleluia. Muita gente que se espelham no seu testemunho de vida. E se você parar, uma renca de pessoas vai parar atrás de você e vai cair junto com você. Aleluia. Eu não posso parar. Você não pode parar. Aleluia. A palavra de Deus diz que estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. E qual é o testemunho que eu e você tem dado como cristãos, como servos do Senhor? Será que temos dado testemunhos de vitória, testemunho de que independente da luta, a gente está de pé, a gente não vai desistir? Ou é aquele testemunho de fracassada, de derrotada? Ah, é porque a minha ansiedade, é porque eu sou depressiva. Repreendemos isso em nome de Jesus. A ansiedade e a depressão está sendo a doença do século hoje. Aleluia, e eu não vou mentir que eu já estive presa na ansiedade também, vira e mexe vem, mas eu repreendo em nome de Jesus, eu continuo caminhando, eu continuo avançando, porque eu tenho um Deus vivo, um Deus todo-poderoso, há um Deus que me fez uma promessa de prosperidade, uma promessa de vitória, uma promessa, aleluia, de ganhar vidas para o seu reino. Aleluia. E vai chegar o tempo de voltar para Jerusalém. Vai chegar o tempo, aleluia, em que as portas vão se abrir. Mas enquanto a promessa que Deus fez para mim e para a sua vida não se cumpre, precisamos ser prósperos aonde nós estamos. Precisamos construir aonde nós estamos, aonde Deus nos colocou. Aleluia. No seu ministério, na sua igreja. Aleluia. Seja abençoado lá, aleluia, seja próspero lá, use seus talentos, seus dons lá, ore, profetize, pregue, louve ao Senhor onde você estiver, trabalhe, aleluia, dê o seu melhor onde você está, porque naquele lugar que você acha que é a sua derrota, é onde Deus vai te usar, vai te preparar para receber o extraordinário do Senhor. É lá que o Senhor vai te abençoar, vai te preparar para ganhar almas para o reino dele. Aleluia. E aqui esse povo, ele se encontra desanimado, triste, porque está no lugar, aleluia, apesar de estarem livres, a sua mente está cativa. A sua mente está presa ao que vai ser daqui para frente. E o Todo-Poderoso, aleluia, vai dizer para eles: bem sei os pensamentos que tenho de vós, diz o Senhor. Me busque. Quando orarem, buscarem o meu nome de todo o seu coração, eu me deixarei ser achado.
Aleluia. Olha que palavra maravilhosa. O Espírito Santo está dizendo para mim e para você hoje: é tempo de se levantar, é tempo de construir, aleluia, é tempo de buscar, aleluia, a saída. Deus está abrindo nossos olhos hoje para que você enxergue o poço, aleluia, para que você enxergue água no meio do deserto, aleluia. Deus pode me fazer e te fazer prosperar onde nós estamos, aleluia. Eu sei que há uma promessa para cada uma de nós aqui. Há uma promessa para cada um de nós, mas enquanto essa promessa não se concretiza na nossa vida, vamos buscar a Deus. Vamos buscar o Senhor, vamos abençoar onde nós estamos, vamos abençoar a nossa cidade, o nosso trabalho, a nossa família, vamos abençoar, aleluia, o nosso país, os nossos irmãos, vamos viver em comunhão uns com os outros. Porque Deus ele não nos chamou para ser perdedores. Ele não nos chamou para nos entregar às aflições, não. Aleluia. O deserto, ele é só um caminho de passagem. Aleluia. Mas enquanto você passa pelo deserto, enquanto nós passamos pelo deserto, Deus ele está conosco a todo tempo. Ele não perdeu o controle nem a direção da nossa vida em nenhum momento. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, no 11 vai dizer, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Aleluia. Os planos do Senhor são grandes para mim e para a sua vida. Então não vamos deixar de buscar a Deus, não vamos deixar nos entregar às aflições da vida, não. E como que é, diaconisa Jéssica, construir no lugar do meu filho? Como é que eu faço isso? Aleluia. Todos nós temos um testemunho da parte do Senhor para dar. Aleluia. Todos nós temos uma promessa, todos nós temos um histórico de vida. Aleluia. Eu tento, mas eu sempre tenho que contar um pedacinho da minha história, porque todos nós temos uma história que vai servir de exemplo para milhares de pessoas, para pessoas que precisam de um testemunho de vida, uma história de superação. E Deus, ele nos chamou com um propósito. A cada dia que se passa, eu tento entender qual é o chamado de Deus na minha vida, o propósito dele na minha vida. Mas Deus, ele nos chama com um propósito. Aleluia. E por causa desse propósito, é necessário passarmos por algumas lutas que a gente pode não entender no momento. Mas ao passar da nossa vida, ao passar do nosso dia, a gente vai entendendo o porquê. Aleluia. Quando eu era criança, a minha prima Kelly está aí, que ela não vai me deixar mentir. Eu tenho um passado, uma história de escassez, de miséria, onde os meus pais eles não tinham condições financeiras nenhuma. Eu tinha um pai alcoólatra, aliás, era um padrasto alcoólatra, que eu via o meu padrasto espancando a minha mãe biológica. E minha mãe também vivia tomando veneno para tentar se matar, e era um lar de turbulência, era um lar triste, onde nós, os mais velhos, éramos espancados pelos nossos pais, já chegamos a morar na rua, não tínhamos paradeiro. Com meus 9 anos de idade, a minha mãe, eu confesso que eu sempre senti um certo um tratar diferente da minha mãe comigo, entre eu e os meus irmãos. E com 9 anos de idade, minha mãe me entregou para uma família que para mim era estranha, eu não conhecia, só tinha visto algumas vezes. Né? Aí agora eu vou me colocar no lugar desse povo, onde eu estava indo agora para uma terra estranha, onde eu não conhecia quem eram aquelas pessoas, mas Deus vai permitir que eu vá até aquela família. E ali eu conheço um novo povo, uma nova família, aleluia. E eu cresci naquele lá. E ali eu aprendi da palavra de Deus. Sofri por muitos anos, gente, por
não entendeu o porquê que a minha mãe tinha me dado, né? Eu confesso que eu chorava no canto escondido, sem que a minha mãe adotiva visse, né? E eu chorava, e ali eu tinha um estado de nervo muito grande, que eu ia para os cantos e eu me mordia toda, pensando por que a minha mãe me deu, devo ser muito ruim. Mas hoje eu entendo que Deus tinha algo para mim. Hoje, se eu fosse criada naquela família, eu não estaria aqui ministrando para vocês. E toda vez que eu falo, dá vontade de chorar. Porque é lindo o que Deus faz. Eu cresci naquela família, uma família de pastores, onde eu aprendi da palavra do Senhor, onde eu aprendi a ser uma boa dona de casa, aprendi a ser uma boa esposa, né? E hoje eu tenho a minha família, hoje eu sou diaconisa da casa do Senhor, ministro a palavra do Senhor, louvo o seu nome, e eu sou grata, apesar de naquele momento, na minha infância, na minha adolescência, eu não entender o porquê daquilo. Hoje eu percebo que era necessário Deus me tirar daquele meio. E olha que era, vamos dizer que o povo, né? O povo era a gente está falando de um povo que viveram cativos, sendo escravos, literalmente, de Faraó durante anos, né? Sendo açoitados, sendo aprisionados, né? Passando necessidade, muitas das vezes não ter o que comer direito e tendo que trabalhar embaixo de açoites, né? E esse povo, depois de ver toda a maravilha de Deus, de estar num lugar onde eles eram livres, poderiam trabalhar do que eles quisessem trabalhar, naquilo que eles sabiam fazer, e ainda assim eles se apegavam ao porquê não chegou onde Deus prometeu que tinha que chegar, né? E eu, na minha adolescência, eu ficava tentando, matutando assim, por que minha mãe não me quer, por que minha mãe não vem me visitar, por que minha mãe não me vê, por meus irmãos, não sei o quê. Sendo que onde eu vivia era muito pior do que onde eu estava naquele momento. Né? Era uma família onde a gente não tinha o que comer, muitas das vezes tinha que comer comida do lixo, né? Ficar cativo de receber doação ou não, ou catar. A gente catava recicláveis, meu pai vendia no ferro velho, e às vezes meu pai é alcoólatra e me espancava meus irmãos. Então, assim, era um momento terrível, era um ambiente muito sofredor. Mas ainda assim, enquanto eu estava nesse novo lar, nessa nova família, que até a pastora Viviane, que ela já ministrou aqui para vocês, e eu me questionava isso durante muitos anos, por que disso, né? Mas assim, e a gente se pega nisso, né? A gente se atenha à dificuldade do momento e se esquece das coisas que Deus já fez na nossa vida, que foi maravilhoso. Né? E nós não podemos ser assim, não podemos agir com esse senso de ingratidão e esquecer de onde Deus já nos tirou. Aleluia! E Deus, ele faz esse tipo de coisa na minha e na sua vida. Então, assim, Deus me deu essa família, a qual fui criada, né? Saí casada, saí de vestida de noiva, né, da casa da minha mãe, adotiva, né? Hoje eu tenho meu esposo, tenho a minha filha, eu tenho um amor incondicional, que é o amor da minha filha, tenho um marido que me ama, e vou dizer, hoje eu vivo Miss Maravilha, não vivo, não. Temos dificuldade, acho que a gente vai ter sempre, para que possamos mostrar que somos sempre dependentes do Senhor. Então, esse povo está nessa situação, onde eles estão na cidade de Babilônia e se encontram cativos de sua mente. Mas Deus, ele... Aleluia. Mas Deus, ele é fiel. E ainda assim usa de misericórdia e fala com esse povo, olha, prosperem, trabalhem, lutem pela vida de vocês. Não se entreguem às aflições. No determinado tempo, vocês voltarão para Jerusalém. No determinado tempo, as minhas promessas se cumprirão na vida de vocês. É só um processo. Aleluia, é só um processo, vai passar. E a palavra que eu quero deixar hoje é essa.
Não se entregue, gente, às tribulações do dia, não se entregue às aflições do dia a dia. Confie em Deus, né? Infelizmente, muita gente se deixa levar, né? Tiram suas próprias vidas. Vivemos um mundo tão estranho, onde as pessoas elas simplesmente desistem de viver. Elas desistem, se prendem, né? Elas estão cativas da situação do que vivem no momento. E não é isso que Deus quer. Deus tem pensamento de paz para nós. Então vamos buscar ao Senhor, vamos interceder a Ele, porque Ele é Deus provedor. Ele é Deus de milagre, e Ele não mudou. O mesmo Deus de ontem, hoje, Ele é e será eternamente. Aleluia. E a palavra de Deus diz assim: pede para que a gente venha se lembrar, venha trazer à memória só aquilo que nos dá esperança. Né, que possamos trazer à nossa memória somente aquilo que nos dá esperança. É a palavra de Deus para mim e para a sua vida hoje. Amém? Eu vou louvar um hino, que esse hino venha falar na mente e no coração das irmãs. É um hino que fala sobre vida. É noite e você trancada em seu quarto. Só Deus compreende ver o seu desabafo. Você só chora, da sua boca só se ouve gemido. Já é madrugada, você quer resposta. O seu coração a Deus implora vitória, e logo amanhece, você é renovada, Deus contigo fala. Eu cuido de você, conheço o teu sofrimento, você não vai morrer, ainda não é o tempo, a prova é grande, bem maior é a vitória que eu estou preparando. Já é madrugada, você quer vitória, e o seu coração a Deus implora vitória, e logo amanhece, você é renovado, Deus contigo fala. Eu cuido de você, conheço o teu sofrimento, você não vai morrer, ainda não é o tempo, a prova é grande, bem maior é a vitória que Ele está preparando. Aleluia, recebam essa palavra em nome de Jesus. Agradeço a oportunidade. Amém. Amém.